Este programa é feito com o apoio e patrocínio desses parceiros incríveis. Um deles é a Believe Media, uma empresa de marketing digital que realiza diversos projetos de desenvolvimento integral de marcas, da logo ao lançamento. Eles também fazem criação de conteúdo e gerenciamento de redes sociais, produções de campanhas de lançamento e reposicionamento de marca, e a Believe também cria catálogos, fotografias de produto ou fotos corporativas. Tudo com a expertise, criatividade e dinamismo que é a assinatura e DNA da Believe Media. Outro parceiro muito especial é o Agna Studios, o lugar que abriga esse programa e que tem a versatilidade de um espaço multiuso mutável para atender a demanda do seu projeto. Com vários espaços independentes e personalizáveis, aqui eles produzem podcasts, videocasts, treinamentos, cursos, palestras, workshops ao vivo, gravações externas com transmissão ao vivo, além de transformar as suas ideias no projeto audiovisual de sucesso que você precisa. Tudo isso com estrutura de ponta, equipamentos de alta referência e a excelência e experiência de mais de 20 anos de comunicação em TV. Alguns presentes não são apenas objetos, são experiências, memórias e sensação de aconchego. A Queresa Talher Arte e Aroma nasceu da paixão pelo artesanal, pela beleza dos detalhes e pelo desejo de transformar momentos simples em experiências especiais. Eles criam velas aromáticas, sabonetes artesanais, peças decorativas em gesso e kits presenteáveis feitos à mão, com fragrâncias marcantes, estética sofisticada e aquele toque de luxo natural que acolhe e encanta. Mais do que produtos, a Queresa oferece sensações, bem-estar, aconchego, autocuidado e a arte de presentear com significado. Esses são bem valores aqui do programa e meus também, né? E claro, tem o meu estúdio lindo, localizado numa das regiões mais nobres de Belo Horizonte, onde eu posso exercitar outro lado meu: acolhimento, cuidado e celebração da beleza individual de cada uma de nós. No meu espaço fofo e acolhedor, vocês podem ter um momento de tranquilidade e diversão, se dando a oportunidade de relaxar e curtir a sua própria companhia. Nele eu atendo cabelo e maquiagem para eventos, realizo também análise pessoal de cores, ministro cursos e oficinas de automaquiagem individuais e em grupos, recebo debutantes e noivas a quem eu amo mimar para o seu momento especial. Aliás, todas vocês são tratadas com todo carinho e envolvimento, porque para mim não é o momento que é especial, quem é especial é você. E eu amo tudo que eu faço e vivo nesse lugar. Autoconhecimento virou tendência, virou estética, virou linguagem, conteúdo e consumo. Hoje a gente não compra só roupa, maquiagem, estilo de vida, né? A gente também consome evolução. E antes que isso soe errado aí para vocês, eu acho maravilhoso que exista mais espaço para terapia, para saúde mental, mais espaço para consciência emocional, para espiritualidade séria, para olhar para dentro. Isso é avanço, com certeza é. Mas a questão aqui é o seguinte: o que acontece quando o autoconhecimento entra na lógica de mercado? Quando até a cura vira performance? Esse é o nosso papo de hoje. Então vem cá, escuta, porque eu sou a Lídia e aqui o papo é sem pressa e a realidade é sem filtro. Aqui a gente fala o que sente, pensa naquilo que dói para organizar a bagunça que vive aqui dentro.
E para aprofundar esse assunto de forma séria, responsável e humana, hoje eu tenho comigo uma psicóloga, futura filósofa e alguém que se denomina como uma pessoa desassossegada. Eu amei esse termo. Maíra Coutinho, muito bem-vinda. Obrigada. Ao Vem Cá Escuta. Estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Estou muito entusiasmada com a nossa conversa hoje. Respira. Respira, né? Baixa a expectativa. Oi, Maíra. Aqui a gente cuida muito bem dos convidados, das pessoas que prestigiam o programa. Então, e temos parceiros incríveis também. Então, a Quireza Taillé mandou para você um presente. É um ateliê de aromas e sensações. Eles fazem várias coisas manuais, a equipe é bem dedicada, faz tudo com muito carinho para poder trazer esse conforto sensorial para a gente, essa experiência, né? Obrigada, Quireza, pelo kit, e esse aqui foi feito para você. Ai, gente, coisa chique. Para você aproveitar o seu momento de descompressão e se cuidar também, porque isso é muito importante para a gente manter a cabeça no lugar. Eu acho que eu mereço. Merece muito. A caneca também é sua, é um presente do Vem Cá Escuta para você, por prestigiar a gente. E me chamou muita atenção uma coisa. Quando eu te conheci, comecei a acompanhar os seus conteúdos, e o que me deu vontade de te convidar, é porque eu percebi que você conduz a psicologia de um jeito diferente, pelo menos do que o senso comum entende a psicologia. Eu percebo de uma forma leiga, se eu estiver errada você me corrige, mas eu percebi que você gosta mais, você trabalha numa linha menos de consertar pessoas e mais de entender como essas pessoas existem no mundo. Vou deixar você falar do seu trabalho melhor do que eu e fica à vontade. Achei bonita a maneira que você apresentou, porque de fato eu penso e me interessa uma psicologia que abraça a diferença. Então, me interessa menos hoje em dia a psicologia hegemônica e me interessa menos uma relação com os meus pacientes que seja uma relação horizontalizada. Eu me interesso por uma proximidade, por uma relação de confiança. Então, a gente divide coisas, eu também compartilho coisas, assim como eu compartilho no meu Instagram, porque, de fato, não me interessa muito mais essa psicologia que eu aprendi, que eu fui conduzida, formada, que é essa psicologia que tem esse lugar de uma importância que coloca a gente num lugar de fiscal e guru, e, ao mesmo tempo, um lugar de uma condição diferente e quase desumana, assim, quase totêmica na relação com o nosso paciente. Assim, isso não é muito o caminho que me interessa mais. Já foi, porque é muito sedutor. É muito sedutor alguém olhar para você, achar que você tem as respostas e se prender a você nessa relação em que você sabe e a pessoa aprende. Hoje em dia, eu já caí do cavalo muitas vezes. Que bom, e aí a humanidade conecta, né? Eu acho que tem gente que responde bem a isso e tem gente que não. Tem gente que quer ser conduzido, eu não quero conduzir ninguém. E tem gente que está a fim de pensar, pensar ficou ruim, né? Porque não é bem isso que eu quis dizer. Mas assim, tem gente que está a fim de questionar aquilo que já está pronto, aquilo que já foi entregue, que está interessado num outro formato, que está interessado numa terapia que não seja exatamente uma condução, nem seja uma terapia em que eu vá fazer uma análise necessariamente dessa pessoa, uma interpretação dessa pessoa, mas que a gente possa lidar um pouco mais com a vida. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a terapia hoje, para mim, tanto a que eu me coloco, quanto a que eu utilizo com os meus pacientes, é aquela que tem uma pretensão de melhorar a vida. E melhorar a vida, assim, o cotidiano. A segunda, a terça, a quarta, eu costumo dizer que é isso que me interessa hoje. Mas não dentro de um molde, não me interessa um adestramento moral. Me interessa algo que melhore a minha vida e a deles, porque também a psicologia que eu pratico com eles é aquela que eu estudo, que eu pratico comigo mesma também, e também sou atendida por uma pessoa no mesmo caminho.
Mas é isso, a pretensão é que seja algo que não seja um adestramento, então daí o pensamento crítico do qual eu me debruço tanto, mas que também fuja de uma ideia interpretativa e causal, que também não é muito o que me interessa, e nem algo que transcende, assim, que busca algo para além da vida. O que me interessa é a vida. Eu quero saber como é que a gente vai viver a vida e como é que a gente vai viver a vida de uma maneira pelo menos interessante. Se não necessariamente feliz, porque a gente sabe que isso aí não dá e que é uma cilada, que seja pelo menos uma vida interessante para a gente poder viver, que a gente goste dela, uma vida que a gente goste. E você falou uma coisa interessante, né? Você quer que a pessoa ela viva bem, ela tenha o seu pensamento ali, ela construa a sua criticidade de segunda, terça, quarta. Eu adoro o ordinário da vida. Eu acho que é no simples, é no cotidiano, é no micro comportamento que está toda a riqueza, que está aquilo que você vai se lembrar no final da vida, que está a construção de coisas que elas são consistentes e que elas são nutritivas para a vida da gente. E você só pode fazer isso quando você está olhando de verdade para si e para o seu entorno, quando você está consciente, né? E aí já entrando um pouquinho no nosso termo, o que a sociedade ganha quando a gente está desconectado da gente? O que a sociedade ganha? Vira todo mundo muito massa de manobra, né? Mas quando a gente é massa de manobra, a gente não pensa. E quando a gente não pensa, a gente reproduz aquilo que é pensado para nós. Então tem um ganho relativamente grande dentro de um projeto político e econômico, né? Porque daí a gente só reproduz e segue um padrão que já nos foi dado num lugar de obediência, assim, de rebanho. Então, depende do que a gente vai chamar de sociedade, né? Assim, mas, em geral, assim, como um projeto político e econômico em que a gente sucumbe a esse formato que já nos foi entregue, tem um grande ganho. A gente é que perde. A gente é que perde, exatamente. Porque hoje em dia existe uma pressão de ser emocionalmente evoluído. Você sente isso no seu dia a dia de atendimentos? Eu acho que isso, assim... E, ao mesmo tempo, uma tentativa de performance dessa aura de evolução por parte de algumas pessoas. Não dá pra gente generalizar. É engraçado porque eu estava pensando exatamente nessa coisa da generalização, porque me parece que quando você trouxe essa ideia desse tema, eu fiquei pensando que na medida dele surgir enquanto tema, é porque já é algo que já está sabido. Quando ele aparece enquanto tema, da performance, desse lugar de poder dizer o tempo todo o quão consciente eu sou de mim mesma, o quanto eu sei, então já está dado. Então, o que eu fico pensando é o que é que nos captura nisso, porque já está dado e já está posto para muitos de nós. Porque se a gente for pensar, existia um tempo em que fazer terapia não era algo muito bem... Era algo em que as pessoas não falavam sobre, a gente não falava sobre esse assunto. E aí, nesse tempo, então... a terapia, ela era um segredo. Você fazia, seja lá por qual motivo foi, e ninguém podia saber. Não se falava sobre esse assunto. E de uns tempos para cá, a gente posta. A gente não fala, a gente posta. A gente marca o psicólogo, fala, hoje teve teu horário com a querida diva. Então, um paciente que me chama de diva, acho maravilhoso. Nossa, hoje eu conversei com a diva. E aí, não só a gente faz, como a gente quer que todo mundo saiba. E a gente fala disso o tempo todo, e a gente posta isso o tempo todo. E para estar fazendo isso precisa trazer algum ganho para nós. Agora, esse ganho pode ser uma cilada do qual a gente ainda não percebeu. Assim, certamente tem um ganho, porque poder falar sobre isso produz alguma coisa no outro. Então tem um ganho para mim. As pessoas não estão dizendo isso. Isso não é algo que aconteceu simplesmente porque aconteceu uma captura de todos nós. Mas tem algo que se perde nisso também, né? Tem algo que se ganha e algo que se perde. Aí a medida disso é a gente olhar o quanto é que a gente está ganhando, o quanto que a gente está perdendo. Sim, porque parece que essa questão da terapia, das terapias, né? Porque agora são várias, das abordagens psicanalíticas e tudo mais, também virou uma lógica de performance. Sim. E aí, para uma sociedade que já está exausta, porque você precisa estar e acontecer de várias formas no mundo, como é que algo que deveria te trazer bem-estar e autoconhecimento vai conseguir exatamente trazer
novas informações sobre você e saúde de várias formas, de forma consistente, de maneira consistente, sendo que virou uma lógica de performance? Eu não sei se uma coisa necessariamente exclui a outra. A gente é uma sociedade da performance, né? Então, a gente também acreditar que é possível viver essa vida sem jogar esse jogo, me parece também um tanto quanto ingenuidade, porque não dá. Você veja, quando você está num lugar e você dá a carteirada, não, porque eu faço terapia, algo muda na dinâmica com quem você fala. E esse ganho, ele parece ser interessante para as pessoas agora. Assim, quando a gente usa... Uma vez eu estava num teatro, e aí tinha umas pessoas conversando, e eu não tinha como não ouvir. E aí, uma pessoa estava dizendo que tinha decidido não ter filhos e tal, mas que ela já tinha resolvido isso na análise. E aí outra pessoa falou, você faz análise. Então você veja, para uma mulher não ter filhos, já é uma temática da qual as pessoas acreditam que precisam conversar sobre. E aí ela já fala isso, já barrando o outro, fala, mas eu já resolvi na análise. E aí essa pessoa falou, você faz análise como uma coisa, não, então já está tudo certo. E essa outra pessoa falou, não, eu também sou analisado, 10 anos. Aí a outra, eu tenho 12. E aí eles começam a disputar quem está mais tempo ali para poder saber quem é que está mais empoderado. Então aquilo ali não é em vão, não é uma conversa vazia de só eu quero me mostrar e eu quero mostrar o quão genial é algo que produz alguma coisa, produz um respeito do outro. Então as pessoas começam, como se, por exemplo, você vai entrar num relacionamento, se você é terapeutizado, é como se aquilo ali já fosse uma cura. Então eu tô... E aí nesse caminho, a psicologia também começou a funcionar como uma polícia da moral, assim. Então eu faço terapia e aí muitas pessoas acreditam que é na terapia que a gente, o terapeuta, forma bons cidadãos. Sendo que não é. Não, porque a gente precisa lembrar que na terapia, primeiro a gente trabalha com o que a pessoa leva. Eu não sou um juiz da vida de ninguém, eu não sento na casa de uma pessoa e falo, viva, agora deixa eu ver o que você está fazendo, vamos corrigir. Não, né, assim... Existe o momento também de cada tema vir à tona, né? É o que a pessoa quer trazer, sim, como ela quer trazer, o que ela está disposta naquele processo ali, o quanto ela está disposta naquele processo ali, mas não só também algo do psicólogo. Tem uma frase do Guattari que eu gosto muito, embora eu não goste dele, mas eu gosto dessa frase que ele fala, ele estava dizendo, tem um livro dele que eles estão discutindo sobre atendimentos, chama Triálogos, muito bom esse nome, Triálogos, que são 3 pessoas discutindo. E ele fala, nós somos responsáveis pela responsabilidade do outro. Porque na terapia, o que você faz terapia? Não, você já fez terapia. Muitos anos. É muito comum, eu faço terapia, né? Então, quando eu estou conversando com o meu psicólogo, eu vejo a expressão dele. E eu vejo se ele está concordando comigo, e aí eu fico, yes! E se aí ele para assim por 1 minuto, aí eu já falo, aqui eu errei. E aí, e veja, eu não só sou psicóloga, como eu estudo isso, como eu sou uma crítica disso, e eu tô lá submetida também a essa relação de afeto e também a esse olhar dele, e se ele faz alguma pergunta que eu achei que está gerando em mim ali um desconforto, aí já é uma questão muito particular da minha pessoa, eu falo, mas então como é que é? Você já venceu? Muito bom, ser meu terapeuta, muito bom. Eu falo com ele, como é que é, querido? Zerou o jogo da vida? Aí, então tem isso, assim, do como o terapeuta reage a você, vai dizer do que você vai dizer mais, do que você vai dizer menos. Então não dá pra gente achar que a terapia é uma polícia da moral, porque aí a gente também se torna pessoas que precisam ser todas formatadas dentro de um padrão só, que é um padrão de uma psicologia hegemônica que diz o que é certo e o que é errado. Sim. Eu acho um risco muito alto. Sim, não, e isso não traz saúde para ninguém, não. Você está falando disso, eu lembro do meu processo terapêutico, eu fiquei 15 anos na terapia, né, ininterruptamente. Hoje em dia eu continuo, mas as sessões estão bem mais espaçadas. Hoje em dia eu tenho mais capacidade
elaboração, então vou lá só para amarrar os meus pensamentos, mas eu lembro de eu conversando e dela olhando para mim com um olhar perdido e eu Sim. parando muito brava. Você está aqui comigo? Sim. Você está ouvindo, querida? Oi? Não. Coitada, às vezes ela estava tentando se manter ali neutra, né? Tipo, não vou fazer nenhuma expressão de crítica, nenhuma expressão de aprovação. E eu bravíssima, você está aqui comigo, você está prestando Ou às vezes ela atenção. estava dando uma viajada mesmo. Então, o que acontece? Às vezes, se a pessoa está falando, você se perde ali um pouco, você volta e fala, voltei, Sim, voltei. sim, somos humanos, né? É. Somos humanos. Ô, Maíra, mas e quando é que essa questão, esse desejo que guardamos de crescer emocionalmente, de nos conhecer, de evoluir enquanto seres humanos, se torna uma autocobrança dentro do processo terapêutico? Quando que não se torna uma autocobrança? A gente vai para a terapia já na expectativa de uma cura de alguma coisa. E também nem estou dizendo que não deva, porque eu conto para as pessoas que a primeira vez que eu fui para terapia, que eu fui fazer terapia com um professor meu, eu fiquei 6 anos falando do meu casamento. Ai, que alegria. 6 anos. E eu cheguei lá, assim, eu nunca tinha feito terapia, eu era uma estudante de psicologia, e eu cheguei lá e eu queria uma solução para a minha vida. E mesmo que os terapeutas fiquem dizendo, a gente fique dizendo que não é exatamente isso, a gente é nessa busca mesmo. Então, há uma cobrança, assim. Mas o que a gente vai fazer com ela, sabe? Assim, porque também acreditar que você vai para uma terapia sem cobrar algo de si ou do outro é utópico. Você vai querer alguma coisa com aquilo ali. Eu costumava, hoje eu faço isso menos, mas no princípio do meu trabalho, eu aprendi isso com algum professor, que eu costumava, naquela coisa bem, numa relação muito profissional, porque eu já fui muito profissional, eu perdi isso, mas eu já fui. Numa relação muito profissional, eu perguntava qual que é a sua expectativa com isso aqui? Para a gente tentar dar uma alinhada nisso, para a pessoa não ficar num processo tanto de autocobrança, de eu estou acertando, é isso que... E nem também um processo de cobrança da própria terapia em que eu estou curada. E aí? Então, eu acho que essa autocobrança, ela entra como parte do processo. Assim, a gente entra e a gente quer acertar, a gente quer ser o orgulho do terapeuta da gente. Sim, eu lembro de buscar essa validação, essa estrelinha. A gente quer acertar, a gente quer fazer com que aquilo... E por uma infinidade de razões. Pelo outro, sim, por esse olhar do outro, mas também porque você não está entrando ali à toa, você não está... Bom, até já tive umas pessoas que entraram ali só com essa ideia de se conhecer, mas é incomum. Em geral, a gente vai para terapia com uma dor. Uhum. E essa autocobrança quando é que eu vou me curar desta dor aqui? Como é que eu vou estar, quando que isso aqui vai acabar? Que também é uma outra questão do processo terapêutico, né? A gente acredita que ser terapeutizado é não sofrer. É uma outra cilada, porque não dá. Não existe isso. Eu falo que esse processo ele é igualzinho o filme de Jumanji. Você só vai mudando o desafio. É igual jogar videogame. Nunca assisti, mas já ouvi falar meu terapeuta na época me mandou assistir, me sugeriu, mas não sei porque eu não assisti. É igual fase de videogame. Você nunca vai... Tem um videogame da minha infância, né, que era do Master System, eram 2 dragõezinhos. E aí a gente achava que terminava na fase 100, você matava o chefão na fase 100, pronto, acabou. Não. Aí começava tudo de novo, com mais difícil ainda. Então eu falo que o processo terapêutico para mim é isso. Você nunca vai estar 100% curado, porque no seu próprio desenvolvimento vão aparecendo novas questões e você tem que aprender a lidar com elas. E lembrando também, pelo menos o meu processo, não é linear, é uma espiral. Então, às vezes, você acha que você está lá em cima, nossa, agora eu já resolvi isso. Acontece um negócio, você dá uma escorregadinha na casca de banana. Opa, peraí, deixa eu lutar para subir aqui de novo um pouquinho. Talvez seja lutar menos para subir, sabe? Seja só cair e levantar e seguir. Levantar e seguir, minimamente bem. E tendo alguém com você, talvez seja também uma coisa interessante, né? Ter alguém que possa pensar junto com você é uma coisa muito legal, assim. Às vezes eu me pergunto, porque isso sendo uma grande crítica da psicologia que eu sou, eu já me perguntei muito o
que eu tiro da terapia, sabe? O que eu, para também entender o que eu forneço, assim. E eu gosto muito desse processo que expande o meu modo de ver as coisas, assim, que consegue abrir o meu campo de visão para coisas que até então eu não estava... Porque quando você está ali naquela dor, você não enxerga mais nada. Você não tem... Você fica ali, assim, ruminando uma mesma coisa, né? Assim, e aí quando tem alguém que fala, mas isso aqui? Você fala, cara... Uma vez uma terapeuta falou comigo assim, Maíra, você já pensou em não era bem se justificar, mas era mais ou menos uma coisa nesse sentido, assim, você já pensou em não responder? E eu... Mas eu posso fazer É uma isso? possibilidade da vida não responder alguma coisa, sabe? Poder só falar, show. Eu tô nesse momento aí, ó. De olha só, eu não preciso me manifestar, eu não preciso falar nada. Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente precisa confundir o inimigo. Ensina pra gente. Meninas, é uma coisa que você não precisa ter coerência. Eu falo, por que a gente está em busca da coerência, gente? Vamos confundir. Uma hora é sim, outra é não, outra não sei. Não sei, vamos vendo a coisa. E aí a coisa fica um pouco mais leve, sabe? É verdade, é verdade. A gente precisa ter essa retidão com a vida de o que eu disse hoje eu vou dizer amanhã, sabe? Assim, não sei, o que está me atravessando? Não, é difícil? É difícil. Mas o que não é também? Eu lembro que durante muito tempo da minha vida eu achava que mudar de opinião era a coisa mais horrível que alguém podia fazer. Que você não tem caráter, que você não tem opinião, que você não tem valores, como é que muda toda hora? Gente, hoje em dia eu acho a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano é você pensar hoje uma coisa e amanhã, olha, não penso mais assim. É uma coisa assim, não tem personalidade? Eu falo, eu não tenho. Eu não me peço uma personalidade. Tem uma coisa que o Foucault fala que eu tenho uma coisa de parafrasear, assim, eu não sei exatamente o que a pessoa fala. Eu falo o que eu acho que ela falou. Essa é uma coisa do Foucault em que ele diz assim, não me peça para dizer quem eu sou e não me peça para permanecer o mesmo. E eu acho um trem tão bonito, eu não preciso nem me definir enquanto nada, depende dos encontros, das relações que eu estabeleço. Eu jamais vou permanecer o mesmo, porque eu sou atravessada pela vida, pelas pessoas, pelas coisas, por tudo que me envolve. E aí é ótimo, porque é isso. Um dia eu estou aqui falando uma coisa, amanhã talvez eu fale outra. E isso também faz parte da maneira que eu quero poder viver a minha vida, sabe? Assim, eu não estou tatuando nada na pedra. Assim, é isso. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, a depender de como que a vida se apresenta para mim e como eu me apresento nessa relação com a vida. Que eu acho ótimo. Isso é muito bom, isso é muito bom. E lembrando que esse programa é incrível com esses papos, desse jeito que a gente gosta de acolhimento e descompressão, ele só é possível por causa dos patrocinadores incríveis que endossam a minha cabeça aleatória, caótica e todas as criações que eu trago aqui para o Vem Cá Escuta, né? Então, agradecer de novo a Queresa Taiê pelos presentes, eu também recebi o meu ali. Vou aproveitar com muita presença, muito obrigada, Fernanda e equipe que fazem isso pra gente aqui, para os meus convidados com tanto carinho. Agradecer também ao Agna Studios, que me recebe aqui toda semana, nesse espaço lindo, construído a muitas mãos, para poder trazer mensagens muito especiais para vocês. A Believe Media, que tem me ajudado nos bastidores com os conteúdos de redes sociais, né? Porque afinal de contas não dá para eu ser uma pessoa e ser um avatar e ser tudo que eu preciso ser, então preciso de ajuda. A Believe faz isso muito bem, muito obrigada por estar aqui, por me endossar também. E claro, eu como patrocinadora de mim mesma, naquele estúdio lindo, no qual eu tenho o prazer de receber vocês para produções de cabelo, maquiagem, análise de cores e a minha famosa oficina de automaquiagem. Se você não sabe fazer nada, acredite em mim, você vai aprender tudo comigo. Então, link na tela para vocês entrarem em contato e agendar o horário, viu? Maíra, vamos continuar o nosso papo. O que você acha dessa overdose de conteúdos de autoconhecimento que está nas redes sociais agora? Uma overdose de conteúdos. Esse excesso de conteúdo terapêutico, terapêutico espiritual, terapêutico de várias linhas. Não estou falando que não são legítimos, estou falando só que a gente está recebendo ondas e ondas disso. O que você acha? Você acha que é possível construir
alguma base terapêutica consistente de autoconhecimento só com esse consumo de internet? Olha, eu penso que nada é fundamentalmente bom ou ruim. Assim, é mais sobre o uso que a gente consegue fazer das coisas. Então, é possível que alguma coisa me atravesse ali e eu possa seguir a partir daquele fragmento de coisa ali que me atravessou e eu posso, então, me lançar em direção àquilo. Acho que pode ser uma coisa interessante. Agora, fatalmente, a gente chegou numa era de diagnósticos via vídeos de 2 segundos. E isso é um tanto quanto perigoso, porque esses vídeos de 2 segundos em que algo que vai te definir enquanto pessoa, a partir disso, de alguém que nem te escutou, que você viu ali, você esquece a chave 2 vezes na semana, TDAH. Você brigou com o seu pai e depois você comprou um violão, você é bipolar, umas coisas assim. E claro que a gente se identifica, evidentemente, porque sim, eu esqueço a minha chave, sim, eu já pensei, cara, eu tranquei a porta, eu não tranquei. Sim, eu já comprei coisas que eu talvez entendessem como impulsivas daquilo ali. Quem nunca comprou uma coisa impulsiva, gente? Essas pessoas é que eu acho estranhas. Então, sim, assim, isso eu acho que se transforma num risco porque a gente passa a se ver por uma lente pequena, reduzida, de uma fração. Então, esse eu acho que é um risco, o que não significa que eu não possa ver aquilo ali e ver algo em mim que eu possa, então, a partir daquilo, buscar outras coisas, tá? Até acho que pode ser. Mas tem uma outra coisa também que pode promover um lugar interessante, que é um processo de identificação. E isso é uma coisa que muitas vezes dá um descanso na gente. Sabe quando você pensa assim, cara, eu sou doida? E aí você vê alguém que está numa loucura parecida com a sua, e você fala, tudo bem, sou, porém essa aqui também é. Joia. Aí você descansa por um minuto com você mesma. Então tem esse lugar também que é um certo alívio. E claro, as múltiplas terapias aí, para atender as múltiplas pessoas, o que cada um está buscando. Então, bom, ruim, qual uso? Para quem, né? Agora, tem essa questão do consumo de autoconhecimento, mas tem também alguns canais que eles estão oferecendo formações em psicanálise e dando para pessoas diplomas e certificações para atendimento, que aí eu vou deixar você falar com mais propriedade, porque não me parece uma coisa segura, não legítima, mas não no sentido de que as pessoas que estão oferecendo isso não são legítimas, mas até que ponto que um consumidor de conteúdo na internet, do seu conteúdo enquanto terapeuta, ele está apto a fazer um curso com você e sair de lá fazendo o que você faz. Entende? Isso eu acho importante, no mínimo. Sim. Menina, você me coloca assim, em cada enrascada. Não, nós não estamos falando de ninguém, nós estamos falando do que o mercado tem oferecido para as pessoas. Sim, mas é porque assim, eu sou uma grande admiradora de Nego Bispo, e Nego Bispo é um grande crítico às universidades. Então, é claro que há sempre alguém leviano, mas ele também pode passar pela faculdade e ser um grande leviano no seu processo. E você veja, eu faço uma formação em esquizoanálise e eu acho que o meu professor não é um psicólogo nem um filósofo. Eu acho que ele é um arquiteto. Eu dou uma fuçada. E ele é um cara renomadíssimo, porque, como ele mesmo diz, assim, uma pessoa, por exemplo, para ser filósofo, não precisa passar pela faculdade de filosofia. Não precisa. A faculdade de filosofia veio depois da filosofia. Primeiro veio a filosofia, depois veio uma universidade que capturou isso aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente assim, quando é que eu estou numa relação com um charlatão, com alguém que está me fazendo, me usando, ou que não tem condição nenhuma de estar ali comigo. Aí eu gosto mais de desenvolver com as pessoas uma ideia de um pensamento crítico. Quando é que eu estou me colocando em qualquer situação, seja com um psicólogo renomadíssimo ou com o da esquina, onde ele pode conduzir a minha vida? Quando é que eu estou me abrindo às circunstâncias onde as pessoas dizem o que eu devo ou não ser, fazer ou não fazer,
Então, claro, existem órgãos que vão regulamentar as coisas, acho que é regulamentar mesmo, que trazem para a gente uma certa sensação de um pouco mais de segurança, vamos dizer assim. E aí eu vou dizer que eles são inúteis? Não. Eles promovem no mundo que a gente vive um pouco mais de, minimamente, algum estado de segurança. E eu acredito que isso seja importante de alguma forma. Mas, por outro lado, a gente também precisa desenvolver alguma condição de questionar as coisas, de não se colocar em circunstâncias que sejam distantes de nós mesmos, assim, em que seja o outro aquele que diz quem eu sou, que é o outro que me diz o que eu devo fazer, que é o outro numa distância comigo mesma. Mas eu sou tão biruta que eu já vou falando e já vou contestando a mim mesma, porque também adoro. Adoro, gente. Isso é pensamento crítico. É um pouco de biruta. Porque ao mesmo tempo eu também fico pensando que quando você vai a um médico e um médico, você busca ali as informações para saber se ele é um médico, você talvez peça uma indicação de alguém e aí você vai. E se ele erra, o erro é dele, não é meu. Porque o máximo que eu não tenho capacidade de ter todo um aparato médico, de ter todo um desenvolvimento daquela teoria, daquele estudo, para eu poder ser capaz de confirmar ou não se aquilo ali é válido ou não para mim. Que é um pouco do que a gente estava falando sobre a questão da responsabilidade. Quanto de responsabilidade é minha e quanto não é. Então, são coisas que são difíceis da gente conseguir, assim, determinar isso é isso, isso é aquilo, e daí é interessante pensar em algo que possa nos dar algum estado de segurança. Claro, isso nos interessa. Mas aí também pensando que nessa relação, por exemplo, com o próprio médico, se ele me propõe alguma coisa que eu estou sentindo que não está funcionando para mim, eu preciso poder me posicionar com este médico, ou senão eu preciso procurar outro com quem eu possa existir naquela relação. Então, em suma, eu acho que eu traria um pouco mais, assim, eu acho que cursos de finais de semana, esses cursos muito superficiais sobre as coisas, elas são um risco, embora também não acredito que seja necessariamente aquela pessoa que estudou milhões de anos sobre uma coisa a que tenha também o maior... a tutela do conhecimento vai ser dela. Também não acho que ela seja a dona e proprietária de qualquer coisa. E acho que a gente precisa voltar para o nosso próprio corpo e para uma autorização própria do nosso existir, para que pelo menos na condução com quem eu estiver numa relação, eu possa dizer, não, aqui eu acho que você ultrapassou, aqui não está legal isso aqui, não estou sentindo que está funcionando. E isso é uma coisa que a gente perdeu com o tempo, que é a nossa relação com o nosso próprio corpo. A gente ficou tanto no campo das ideias, da razão, do raciocínio, da ciência, do seja lá o que for, que a gente perdeu a nossa capacidade de olhar como é que eu me sinto diante das coisas e como é que o meu corpo está nessa relação com essas coisas. Não sei se eu falei alguma coisa aqui relevante. Acho, não, totalmente relevante. E eu já vou aproveitar, vou atravessar outra pergunta aqui no meio do meu repertório, porque como é que a gente desenvolve ou a gente retorna essa nossa percepção para sentir os incômodos no corpo? Como é que se observa? Menina, é uma coisa interessante porque, veja bem, quando a gente está na era, então, da atividade física. Eu também sou uma grande crítica a isso. Por favor, explane abertamente. Então, você veja, é muito comum que a proposta da atividade física seja constância. E aí, quando você está doente, você vai. E aí, o que é a narrativa que nos envolve o tempo todo? Eu nunca me arrependo, pois deveria. Porque quando aí eu percebo isso em mim, eu estou doente e eu vou fazer uma atividade física, eu volto toda endorfinada, rainha, maravilhosa. Depois que aquele momento passa, eu caio de uma tal maneira que eu pioro. Então, sim, é possível piorar. A depender. E é esse estado em que a narrativa vence o corpo. Eu lembro uma vez que eu fazia crossfit e aí eu estava meio doente, cheguei lá. E aí o professor falou, parabéns, Maíra. E eu fiquei pensando, eu tô aqui doente, eu posso estar passando uma coisa aqui para todo mundo aqui que eu não sei nem o que é, eu tô capenga. E esse parabéns dele me dá uma sensação de que eu estou fazendo o que precisa ser feito. E aí eu faço essa atividade, volto para casa
e tenho que dar conta da minha vida, porque aquilo ali é 1 hora do meu dia, eu tenho que dar conta do resto do meu dia. E aí depois eu não quero nem levantar da cama, porque como é uma atividade extenuante, meu corpo... Então a gente precisa retomar esse estado que não é uma clareza completa, mas é alguma coisa de uma percepção, assim, de como é que eu estou para ir fazer... Eu estou me sentindo bem? Uhum. Se a gente vai trabalhar, por exemplo, claro, trabalho é um lugar mais perigoso porque o capitalismo nos dominou de uma tal forma que o trabalho ele é uma prioridade que não sou eu que elenco, é a economia. Então, eu preciso trabalhar. Mas é muito comum que a gente trabalhe e se pergunte assim, eu estou doente mesmo ou ou é só uma frescura? E aí eu fico esperando que o outro confirme a minha doença. Então, percebe como eu estou longe do meu corpo? Eu não consigo mais avaliar se o meu sintoma é sintoma suficiente para mim. Eu preciso que você me diga assim, nossa, você tá ruim, hein? Aí você fala, nossa, tô. Ou que alguém ali naquele espaço diga para mim, vai para casa, você tá muito ruim, porque, claro, é atravessado por outras questões, sobretudo a questão do trabalho, porque certamente eu preciso de um chefe para me liberar. Mas eu digo como... Porque, veja, eu posso ser honesto comigo mesmo e falar, eu tô ruim mesmo, mas eu tenho que ir. E há uma diferença, porque a gente passou a se questionar. Eu tô doente mesmo? Será que isso aqui não é só não precisa disso. E aí a gente começa a fazer isso com os outros também. Porque como a gente está muito distante do nosso próprio corpo, a gente começou também a duvidar dos outros. Ah, tá doente mesmo? Sei. Sim, sim, é engraçado você falar isso, porque a gente não valida mais nada que o outro te fala. Não, fulano tá falando isso, mas na verdade eu sei que é tal coisa. Sim. E até a validação médica também é muito interessante isso. Eu gosto muito da galera da antropologia, que eles apresentam essas coisas. Até a validação médica, ela tem uma quantidade que ela é válida. Então, assim, você tá com burnout, o primeiro, todo mundo fica, nossa, vai descansar. O segundo, o povo fica... O terceiro, como se isso não fosse possível, o terceiro isso é golpe. Sim. Golpista. E isso, sei lá, você adoeceu. Aí é isso, o primeiro atestado, nossa, as pessoas se compadecem. Se você meter o segundo de uma mesma coisa, a pessoa... E também não é algo que não caiba, assim... Que a pessoa, quando a gente desconfia, também não é algo de completo absurdo, porque muitas das vezes a gente precisa de um diagnóstico para poder viver. A gente precisa que alguém, sobretudo a medicina que está em alta nesse processo, que alguém me permita, através de um diagnóstico ou através de um atestado, adoecer. Então, não é tão simples ou tão de um estado próprio meu, que eu fiz isso comigo. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Não é exatamente eu que faço isso comigo ou você que faz isso comigo. São as forças do mundo que vão levando a gente para esse lugar e a gente precisa lutar para sair. Sim. Porque a gente é conduzido a esse lugar dentro de como a sociedade se forja. E aí é um certo exercício de poder falar, não, é isso mesmo, eu não tô bem o suficiente para ir fazer uma atividade física, eu não vou. E aí eu não vou ficar shapeada, não vou, mas é isso aí. As consequências, né, do que você escolhe. E é interessante porque eu acho que essa permissão, ela existe muito mais quando você tem alguma coisa fisiológica do que psicológica. Então, eu estava conversando com você antes do programa, né? Quando eu estava no banco e quando eu adoeci no banco, a questão mental, ela não era validada. As pessoas, elas ficavam irritadas porque você estava de licença médica pelo INSS, porque se você quebrasse a perna, tá tudo bem, nossa, quebrou a perna, mas você está com depressão, você está com burnout, que agora, né, tem o burnout, o diagnóstico do burnout, você tem ansiedade, não. Eu lembro das pessoas olharem para mim com raiva de chegar na agência para levar o atestado e as pessoas não me cumprimentarem. Sim. Mas você sabe o que é muito interessante pensar isso? É porque você é uma vítima e aquelas pessoas de uma certa forma também são. Porque se você passa a não trabalhar mais, aquelas pessoas estarão sobrecarregadas. E elas ficam com raiva, mas aí a maior genialidade desse processo todo é que a gente não se junta para poder
nos indignar com o fato de que quando uma pessoa está doente, é preciso pegar e contratar, a empresa precisa dar conta daquilo ali. Não, ela sobrecarrega aquelas pessoas que estão ali e ficam uns contra os outros, pessoas contra pessoas. E muito pouco a gente se atém àquele órgão qualquer, aquela estrutura que está conseguindo tirar, que está lucrando com aquilo ali, de uma certa forma, e a gente começa a ficar com raiva uns dos outros, sem conseguir dar um passo para trás e pensar como é que isso aqui está funcionando e que é muito difícil. É um exercício muito difícil. Quando você vai lá na caixa do supermercado e você está atrasado e a mulher está passando aquele trem lá devagar, você está com raiva dela, sem considerar que ela também está ali num processo de um dia inteiro fazendo aquilo ali. E aí, porque a gente está sempre tão apressado, e a gente está sempre tão atrasado, e a gente está sempre tão devedor na vida, que é isso, a gente começou a ficar uns contra os outros o tempo todo. A gente não consegue pensar, mas não é exatamente sobre isso aqui. E isso é um exercício muito difícil de fazer, porque é mais fácil, não sei se é fácil, mas é mais comum eu ficar com raiva de alguém e me aliviar reclamando daquela pessoa do que pensar, como é que nós vamos fazer com isso aqui? O que dá para fazer com isso aqui? Como podemos nos juntar para trazer uma solução harmônica para todo mundo? O que nós podemos fazer? Não sei se vai ser harmônica para todo mundo, mas como é que a gente pode pensar essa estrutura aqui para a gente pensar novos caminhos? Que não seja só a reatividade, só a raiva o tempo todo, imediata das coisas, só estar preso naquilo ali. Sim. Agora, tratando, já que você falou de sobrecarga, quando é que esse excesso de análise das coisas, ele se torna nocivo para o processo emocional? Quando é que esse excesso de autoconhecimento, ele vira uma ansiedade também na vida? Olha, eu posso te dizer da minha experiência, assim, que eu acho que é mais fácil para poder colocar isso que não seja uma teoria, porque eu fiquei 10 anos com uma psicologia em que se debruçava muito sobre a questão da responsabilidade. E aí o que era meu? E aí chegou num ponto em que eu não conseguia mais ter nenhum tipo de sofrimento em que eu não ficasse pensando no que era meu e o que é meu. E eu me exauri de mim mesma e de pensar o que é meu, porque você fica numa ruminação mental infinita sobre o que é meu nisso aqui. Porque na ideia do que é meu, ela é uma ideia muito sedutora, porque na medida que eu acho o que é meu, eu me modifico e assim eu promovo uma solução para a vida. Só que a vida continua me dando paulada, porque isso não é suficiente. Olha, eu comentei com alguma paciente minha que às vezes o meu dia depende de como a minha cabeleireira saiu da casa dela. Isso nada tem a ver com a minha responsabilidade, sabe assim? A vida, eu sou atravessada pela vida. O máximo que eu tenho é o que eu escolho na hora que eu escolho. Depois disso, tá pro universo. Então você veja, ontem eu estava com um dedo de cabelo branco. Aí eu falei, bom, eu vou ter que dar cabo disso aí, porque eu não vou estar dando conta ainda de sustentar um dedo de raiz parecendo uma bruxa, porque eu ainda não dei conta desse processo. Então vou na cabeleireira. Mandei mensagem para ela, porque eu moro num bairro maravilhoso que tudo você resolve a 10 passos. Aí mandei uma mensagem, falei, querida, gostaria de estar pintando a minha raiz. Aí ela falou, eu estou no hospital, sofri um acidente. Nossa. Minha irmã tá atendendo para mim. Eu falei, nossa, né? Sinto muito, tudo mais. E fui. Falei, tem outra condição? Não conheço como é que é o trabalho da irmã dela, mas eu tenho que trabalhar o resto da tarde. Então, era o meu horário de almoço. Falei, bora. Aí, cheguei lá, ela começou a pintar e eu pensei, essa querida não tem experiência com o que ela tá fazendo. Do jeito que ela foi mexendo no meu cabelo, eu falei, não. Aí falei, Deus está com você agora. Já começou a respirar em 4 tempos. Aí falei, olha, fé no pai que o inimigo cai. Falei, vai dar. Aí ela começou a pintar meu cabelo e ela não passou nada e foi pintando. E foi pintando aqui. Eu falei, ao mesmo tempo, não queria deixá-la mais nervosa, porque a situação que ela estava vivendo já era uma situação difícil. Aí
na hora que terminou, ela lavou o meu cabelo. Eu cheguei em casa com uma nuvem aqui, Escura na testa. na testa. Sim. E na hora que eu fui lá, aí na hora que eu falei, vou secar meu cabelo, aí eu vi que ela usou uma cor diferente da que eu estou acostumada. Então você veja, claro que é uma coisa em tese tola, é um cabelo, mas não é, porque tem muita gente que isso é Não muito é. importante, porque, né, imagine eu chegar aqui com uma nuvem aqui. Eu não sei se seria tão tolo assim para mim. E o meu dia, qual que é a sua responsabilidade diante disso? Ai, pelo amor de Deus, sabe? Assim, só me deixa aqui, ó, que eu vou Peia processar da isso vida. aqui. E o que acontece é que as pessoas não acreditam que é possível, sem essa ideia de pensar sobre a minha responsabilidade diante das coisas, as pessoas acreditam que não há saída. E há saída. Hoje em dia eu trabalho com uma psicologia que não se propõe a ficar buscando mais a sua responsabilidade diante das coisas, e isso não é conduzir pessoas irresponsáveis na vida, não é por aí. Mas é dentro de quais são as coisas que te atravessam e como é que você vai lidar com ela, o que é possível diante disso, sem entrar nesse lugar do que é seu. Porque a gente se exaure, chega uma hora que você não aguenta mais pensar no que é seu e você começa a se transformar num grande algoz de si mesmo, assim, uma grande culpada por fazer escolhas. Nossa, mas eu podia ter. Por que é que eu não marquei isso com antecedência? Olha como é que isso me deixa num lugar de culpa. Eu poderia ter marcado isso com antecedência. Não, mas o cabelo começa a crescer, eu não consigo. Não, mas se eu tivesse um pouco mais atenta, eu começaria a ver que o meu cabelo cresce de tempos em tempos. Tá, mas eu tenho 2 meninos pequenos, mas eu também tenho que trabalhar. Então você fica nisso. E isso é sempre num lugar de um passado que se deu. E não num lugar de, diante disso aqui, o que eu vou fazer? O que eu vou tirar disso? Tem uma passagem do Nietzsche, no livro da Rosa Dias, o livro chama, eu adoro esse livro, A Vida como Obra de Arte. E aí eu nunca acho exatamente essa passagem, parece que eu inventei ela, mas eu acredito que ela esteja lá, em que o Nietzsche diz que quando a gente tropeça numa pedra, eu preciso aprender novos caminhos e não saber quem eu sou diante desse tropeço. E isso é de uma importância, assim, eu preciso aprender novos caminhos. Não necessariamente dizer que eu sou um estúpido por tropeçar numa pedra. Sim. O que eu faço com isso aqui? Sim, você está abrindo uma nova janela de possibilidades para mim, porque o meu processo de autoconhecimento ele se deu com muita base em autorresponsabilização. E isso me ajudou a sair do lugar, né? As construções que eu fiz para chegar até aqui. Mas foi um processo que durante muito tempo ele foi muito cruel e doloroso e penoso, porque eu estava fazendo isso comigo. Sim. Eu estava mais parada naquilo que era meu, que eu tinha que resolver, porque fui eu que gerei, sem considerar as variáveis que me conduziram para aquelas escolhas e tá bom, tá posto, tá dado. O que você faz agora? Sim. Eu tenho estudado Spinoza agora, assim, eu ainda muito prematuro o meu estudo, mas eu me identifiquei muito com ele porque o Spinoza ele traz essa ideia de que nós não... Depois, muitos outros vão pegar essa ideia, mas nós não somos senhores das nossas vidas dessa maneira totalitária que a gente acreditou. Assim. Eu vim muito dessa ideia dos existencialistas, da fenomenologia existencial, e eu acreditei muito nesse lugar. Assim. E hoje, com essa ideia de Spinoza que eu tenho começado a tatear, assim, ele traz o mundo, esses outros atravessamentos, as relações que me compõem. E isso me tira de um lugar em que a psicologia vai chamar de responsabilidade, mas que a gente sente enquanto culpa, porque na teoria tudo é muito legal, mas na vida a gente sente enquanto culpa. Assim, o que eu fiz, o que eu podia ter feito? O que eu podia ter feito de diferente? E aí você começa a pensar assim, quais agenciamentos me potenciam, quais relações, quais encontros me potencializam, me lançam para uma coisa, me abrem, e quais são aqueles que me deprimem, quais são aqueles que me fecham, que me deixam ensimesmada, que me tiram essa abertura para a vida. E você veja, dá para você pensar nisso, dá para mudar, dá para você produzir novos caminhos para si mesmo sem ficar num autoflagelo, porque a gente está exausto.
com desse autoflagelo. Assim, a gente já não aguenta mais pensar o que é meu. Eu não quero mais saber o que é meu. Eu quero saber o que é dos outros. Uhum. O que é dos outros para eu poder xingar os outros. Eu tô nessa fase. Como é que eu posso pôr a culpa no outro? Eu cansei. E seguir com o que você tem, né, Mayra? Porque assim, no fim das contas, é mais sobre produzir novos caminhos para mim do que ficar tentando descobrir o que é meu e como é que é. Porque a ideia disso é, se eu entender o que é que eu fiz aqui de errado, eu não erro mais. E eu pergunto, quem é que está conseguindo isso? Uhum. Quem é? Uhum. Porque eu fiz isso 10 anos comigo e... mas a repetição, não sei o quê. Mas a gente pode pensar a repetição por outros caminhos. Enfim, aí tem muitos outros caminhos para a gente pensar. Mas eu tenho gostado mais desse lugar que não faz com que a gente fique o tempo todo nessa... porque como você bem estava colocando, quando a gente faz muito tempo de terapia, a gente entra aí. Você não consegue não entrar aí, assim, no que é meu. Mas eu também poderia, mas se eu tivesse feito... Porque no início, isso me deu alívio. No início, eu fui empoderada, o poder que vem de fora para dentro, como diria lá a galera da esquizo. Eu fui empoderada, um poder que não era meu, um poder que alguém me deu. E aí, nesse movimento, eu ganhei um respiro de falar, então tá. Então, se da próxima vez eu tiver um pouco mais de atenção e escolher uma cabeleireira, eu não vou passar por isso. Aí eu vou, escolho e passo. Porque depende também como é que ela saiu da casa dela lá. Depende de como é que tá a vida dela lá. Sim. Depende. Então é um outro modo de pensar que também pode ser um grande alívio. Sim. E como é que a gente vive essa vida? Com consciência, com autoconhecimento, não lidando com as coisas de forma rasa, mas também não virando um chato palestrinha. Porque eu acho que eu estou nesse momento. Eu acho que o autoconhecimento e a terapia e todos os conteúdos que eu consumo, eles me trouxeram tantos ganhos, eles me resgataram de lugares tão dolorosos, que eu sou uma pessoa que sou buscada pelas pessoas, pelas palavras, a Lídia vai ter alguma coisa para dizer, mas às vezes eu quero falar, sabe? Eu quero falar, eu fiz esse programa para falar. Sim, sim. E aí nem sempre tá todo mundo na vibe de ouvir. Como é que encontra não tem ninguém na vibe, amor. Deixa eu te falar uma coisa. Não fale. Tá bom. Ninguém aguenta mais, porque na terapia, porque na minha terapia, porque você já fez terapia. Vamos acabar com isso. A pessoa busca terapia. Tá todo mundo sabendo que existe terapia. Todo mundo já sabe que existe terapia. A pessoa quer ir para a terapia dela, ela vai para a terapia dela. A pessoa não quer ir, ela não vai para a terapia dela. Se você está se beneficiando da sua, se beneficie em silêncio, na paz de Cristo. Aqui você pega ela. Gente, estou aprendendo, gente, estou aprendendo. Sim, você fala, que linda, linda. Muito bem, estou ótima. E claro, quando você está num programa, quando você está num espaço, e aí a gente vai pensar lá em Spinoza de novo, existem espaços em que isso não só é bem-vindo, como é celebrado. Existem espaços em que as pessoas querem saber. Existem conversas em que as pessoas falam, mas como é que é seu processo terapêutico? Mas como é que é? Mas essa coisa de querer catequizar os outros com a terapia, assim, ninguém está aguentando mais. Assim, quando eu saio com as minhas amigas, e eu tenho algumas que são psicólogas, e eu não entendo as pessoas serem amigas de psicólogas, porque é insuportável ser psicóloga, ter amiga psicóloga. Amigas, amo vocês. Mas eu falo, nós vamos falar sobre fofoca, nós vamos falar mal das pessoas, nós não vamos estar falando com nenhuma seriedade aqui sobre nenhum assunto. Porque, não que elas queiram também falar, porque está todo mundo exausto, elas também não estão querendo falar nada de psicologia, mas é isso. Às vezes a gente está num grupo e as pessoas, se é uma psicóloga, as pessoas acham que você vai estar ali enquanto psicóloga. E aí eu faço a fofoca. Eu falo, mas, nossa, e aquela coisa ali, hein? Porque um processo terapêutico, ele é íntimo. Ele é íntimo. Ele não é um processo que a gente palestra sobre ele. O que não significa que eu não possa ter outros momentos em que isso possa acontecer, né? Como eu estava bem dizendo. Mas o seu processo, ele é seu. Ele não serve para ninguém, ele serve para você, ele é seu. Ele é um ganho seu. Então, quando a gente fica querendo catequizar os outros e dizer, porque na minha análise, que é minha psicóloga, a gente só está querendo dar carteirada, a gente só está querendo que as pessoas não duvidem daquilo que a gente está dizendo, porque eu fui chancelada pela minha terapeuta. Em geral, a gente quer que as pessoas
aceitem aquilo que a gente está dizendo como uma verdade, porque na minha terapia, as pessoas estão vivendo as verdades delas dentro da vida delas, ou seja, não façam. Pode deixar, já aprendi. E a gente está chegando no final do nosso episódio, infelizmente. E, pessoal, talvez uma das maiores armadilhas que a gente pode acreditar nesse momento é que o autoconhecimento, ele só acontece quando a gente está consumindo alguma coisa, né? A conversa aqui com a Maíra hoje trouxe muito disso. É mais um vídeo, mais um podcast, mais um livro, mais uma análise, mais uma teoria. Só que a vida acontece fora do consultório. Ela acontece fora do ritual, ela acontece fora do conteúdo terapêutico, né? O autoconhecimento, ele não acontece só na análise, ele acontece na vida. E claro, óbvio, é preciso sim que vocês busquem referências, conteúdos, um anteparo profissional de pessoas, lugares e recursos que sejam legítimos e confiáveis. Mas também é preciso entender que talvez esse autoconhecimento que você está buscando está mais em entender quem você é e quem você se torna enquanto você está vivendo a sua vida, né? E, Maíra, toda vez que encerro um episódio, eu deixo um desafio para as pessoas, porque eu adorei o que você conversou comigo no WhatsApp, eu adoro também despertar um incômodo, adoro jogar sabe? Hoje eu vou deixar isso por sua conta. Eu estava aqui pensando, quando você me falou isso, eu fiquei pensando, para qual caminho, né? Assim, o que a gente pode pensar? E aí eu tenho gostado muito de praticar essa ideia de, e se eu não me perguntar quem eu sou, mas me perguntar como eu me constituí? Então, dentro de uma situação de um sofrimento, ao invés de eu entrar num estado do eu, quem que eu sou, o que isso diz de mim, como é que eu vou agir diante disso num estado do eu, é como é que eu cheguei até aqui. Porque na ideia do Foucault, que eu gosto muito, eu saber como eu chego até um lugar também é uma forma de saber como é que eu saio dele. Então, ao invés de a gente ficar pensando no eu, a gente pode pensar como. E isso é uma mudança de modo de lida com a vida que pelo menos abre um outro caminho. Se não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer de uma maneira totalitária, ela pelo menos abre uma outra janela para você pensar a vida. Sim. Eu acho que é interessante. Deixar isso com as pessoas hoje. E como é que o povo te encontra? Ai, meu Deus do céu. Fala das suas redes, dos seus atendimentos, pode ficar à vontade. Então, eu tenho um Instagram que chama Psicotreta, um nome... Ai, meu Deus, um nome que mostra muito como eu não estou interessada na seriedade da vida, como diz Manuel de Barros, que eu amo, eu tenho preguiça de ser sério, eu também tenho, assim, não é muito a minha pretensão. Então, a ideia era que eu tivesse um Instagram que não se ocupasse muito de uma teoria, de dizer o que já disseram, mas poder pensar e de dizer de outras formas, eu dizer outras coisas. Então, o Instagram, que em geral... eu falo sobre a psicologia do jeito que eu dou conta de falar e que eu me interesso em falar, chamo Psicotreta. E aí, quem enfim, se interessar pelo que eu apresento lá e gostar do que eu falo, tem os meus links todos lá nesse Instagram e aí as pessoas me acham no WhatsApp. Ai, que bom. Muito obrigada por ter participado comigo, eu adorei ter você aqui. E pessoal, vocês já sabem aonde me encontrar? Vocês me encontram aqui todas as quartas-feiras no YouTube para esse papo incrível, sempre com convidados, com temas que vão despertar mesmo esse incômodo em vocês aí em alguma medida. E claro, esse programa só é possível por causa dos nossos patrocinadores, a quem eu agradeço sempre, Quereza Taier, Believe Media, Agna Studios, Lídia Dourado Beauty Room, lá na Savassi. E vocês também me acham no Instagram, @VemCáEscuta. O episódio ele vai amanhã pro Spotify também, @VemCáEscuta. Vocês encontram cortes no TikTok, @VemCáEscuta. Eu tô para todo lugar, entendeu? Tô para todo lugar. E no meu Instagram pessoal também, @Lídia Dourado. Eu espero ver vocês por lá e por aqui. Não se esqueçam de curtir os episódios, de acompanhar os demais, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e ficando por dentro de tudo que rola no Vem Cá Escuta. Até o próximo episódio.